Olá, pessoal! Para formar e pôr em ação fisioterapeutas intensivistas de excelência, nós vamos para mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista e professor, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra no @movimenta_UTI. E juntos você pode nos encontrar aqui no podcast UTI em Forma e Ação. Aproveita e segue nosso podcast lá nas plataformas de áudio, os nossos canais no Instagram. E o nosso tema de hoje, no nosso quarto episódio, é Entre Nós, a equipe de fisioterapia. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouco mais sobre a equipe de fisioterapia, questões relacionadas à gestão, relacionamentos, crescimento profissional, as limitações que a gente entende ali da nossa área dentro desse contexto e como que a gente consegue melhorar entre nós, equipe de fisioterapia, para sermos mais fortes como profissão dentro das nossas instituições. E aí, Sancler, falando sobre esse tema, o que você mais ouve por aí? Eu costumo ouvir algumas frases meio chavões quando a gente fala em gestão, sobre equipe de fisioterapia no hospital. Você tem alguma aí para iniciar a nossa conversa? Débora, tem várias reclamações constantes que a gente consegue ouvir das pessoas, né? Mais reclamações, muitas vezes, do que coisas boas, do tipo, o meu chefe ele não olha para mim, sempre tem alguém que é preferido dentro da equipe, a minha escala, quando sai a escala, é sempre um problema, existem as pessoas reclamando da escala, brigas, final de semana, feriado, né? Trabalhando sempre todo final de ano. Esse tipo de colocação, ele é muito frequente. Além disso, também há aquele outro lado onde as pessoas estão sempre se perguntando, quando eu entro para trabalhar dentro da UTI, como é que eu posso conduzir a minha carreira? Como é que eu faço para abrir as portas e como é que eu posso conduzir a carreira? E principalmente uma pergunta que eu sempre me fiz e tenho feito para os alunos e para os outros profissionais, como você se vê daqui a 10 anos trabalhando numa UTI? E para discutir sobre isso, a gente tem um convidado hoje. Hoje a gente vai conversar com José Aires. José Aires é de Brasília, ele é fisioterapeuta há aproximadamente 20 anos, né, Zé Aires? Ele é especialista, tem pós-graduação e mestrado na área, e ele é diretor de uma equipe de fisioterapia chamada Qualifísio, em Brasília. A Qualifísio, ela tem alguns números muito interessantes. A Qualifísio é uma equipe que já tem aproximadamente 250 fisioterapeutas trabalhando, com 12 estagiários, presta serviço em 4 hospitais diferentes e faz cerca de 30 mil atendimentos por mês. Então, o Zé Aires, como diretor dessa equipe, ele vai trazer um pouco da experiência para a gente, dele no olhar do gestor, para a gente poder fluir essa conversa e ajudar profissionais e futuros profissionais dentro da terapia intensiva. Zé, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação e disponibilidade de estar aqui com a gente. Oi, Sancler, obrigado, tudo bem? Oi, Débora, tudo jóia? Bom estar aqui com vocês, tá bem? Feliz em poder participar de uma conversa tão bacana sobre um tema tão importante, né? Que envolve aí as perspectivas e visão de futuro da nossa profissão, né? Aquilo que os nossos colegas em todo o Brasil aí que vão estar nos ouvindo esperam. E eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma com aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, aqui na nossa empresa, aqui nos nossos serviços e com a nossa equipe. Estou à disposição aí e feliz e obrigado pela oportunidade. E é super interessante, queria agradecer, né, antes, Zé, por você ter aceito o nosso convite para vir conversar, e com certeza a experiência não vai faltar, né, porque os números são extremamente interessantes, né. Eu acho bacana a gente conversar e falar um pouco sobre esse tema, e a gente até escolheu esse tema específico entre nós, né, porque acho que você pode até começar falando um pouco mais sobre isso. Há um tempo atrás, né, um tempo bom atrás, as equipes de fisioterapia, elas eram geridas por outras pessoas, né, que não fisioterapeutas, muitas vezes. E essa era uma reclamação que permeava muito, né? Não entende a equipe porque não é fisioterapeuta, porque não sabe o nosso dia a dia. E hoje a gente vê que tem uma mudança nesse cenário, né? De fisioterapeutas como gestores de fisioterapeuta.
E é em cima disso, né, Sancler, que a gente quer correr aqui nesse episódio, né? Como que nós, né, como fisioterapeutas gestores, a gente consegue melhorar aí esse nosso trabalho entre equipe, né? Então, obrigada e vamos aproveitar toda essa sua experiência aí para a gente trocar essa ideia. Isso que você falou é verdade, Débora. Eu me lembro muito bem que eu já sou servidor ainda do governo do Distrito Federal aqui, né? E me lembro que em 2006, quando eu assumi o cargo, eu estou licenciado no momento, mas quando eu assumi o cargo, eu me lembro que a fisioterapia era ligada ao setor de ortopedia do hospital. Nosso chefe era um ortopedista, né? Nada contra os ortopedistas, são grandes amigos, parceiros, mas naquela época a gente precisava buscar um pouco mais de identidade, a gente precisava reforçar a identidade do fisioterapeuta como uma profissão autônoma, independente, né? E isso foi muito interessante. Eu me lembro que na época, em 1 ano e meio, a gente conseguiu movimentar a diretoria do hospital e a gente conseguiu criar um núcleo específico, né? Um núcleo de fisioterapia e reabilitação. Eu fui, na época, o primeiro coordenador desse núcleo lá no Hospital do Gama, e depois isso acabou gerando um movimento em toda a cidade aqui, para que outros hospitais também tivessem esse movimento, e que hoje nós temos uma gerência específica de saúde funcional, com mais de 1.000 fisioterapeutas aí, praticamente quase 1.000 fisioterapeutas dentro do GDF, né? Mas nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre voltada para terapia intensiva, não é verdade? E eu acho que a UTI ela é um ambiente muito fértil para que a gente desenvolva habilidades relacionadas à liderança. Ali na UTI, eu sou fisioterapeuta intensivista, né? Também, assim como vocês, já atuo na área há quase 20 anos, enquanto pós-graduado, né? Já há 18 anos, e percebo que a terapia intensiva ela me trouxe muito essa possibilidade de desenvolver essas questões de liderança, de grupo, de equipe, sabe? Tanto a equipe multiprofissional, mas também a nossa equipe específica da fisioterapia. Eu me recordo que um dos primeiros questionamentos que eu me fiz enquanto fisioterapeuta de UTI era que nós tínhamos um grupo, mas naquela época nós não tínhamos fisioterapia 24 horas aqui dentro do nosso hospital. E, na verdade, nenhum hospital aqui na nossa região, aqui no Centro-Oeste. Eu sabia que tinha alguns lugares, poucos lugares no Brasil, São Paulo, Salvador, acho que Porto Alegre também tinha um serviço. E a gente, na busca dessa identidade, a gente acabou fazendo um questionamento, né? Poxa, por que eu sou considerado, como que eu vou ser considerado um membro da equipe multiprofissional que atua dentro da terapia intensiva, se todo mundo vai embora, todo mundo fica a noite toda lá, e o fisioterapeuta vai embora meia-noite dormir, no outro dia de manhã ele vai fazer qualquer tipo de questionamento de como ficou a ventilação mecânica, do que aconteceu com aquele paciente. Então, nesse momento, a gente fez uma análise com o nosso grupo e entendemos a importância, a necessidade da gente realmente estar integrado dentro da equipe multiprofissional. Aquilo ali talvez tenha sido, Sancler, você sabe um pouco dessa história, mas talvez tenha sido a principal semente do nosso grupo, né? Nós éramos 10 fisioterapeutas na época, hoje nosso grupo são por volta de 250 profissionais, e aquela atitude que a gente teve, aquela visão que nós tivemos naquele momento, ela certamente foi essencial para que a gente tivesse hoje uma fisioterapia muito mais forte, uma fisioterapia muito mais presente e valorizada do que há 20 anos atrás. E é interessante isso, porque isso traz um pouco de um dos pontos que a gente queria discutir com você aqui, que é que tipo de visões e atitudes os profissionais podem ter para mudar a carreira deles a longo prazo.
E assim, você hoje como gestor, você está contando da sua história, né, como fisioterapeuta até chegar aqui, mas como gestor, como é que dica você traria para as pessoas que estão em formação para poder ter esse tipo de atitude, uma atitude que seja proativa e que lá na frente ela possa trazer resultados muito favoráveis, mas entender que no imediatismo é preciso passar por algumas etapas para se lá na frente você conseguir se desenvolver mais lá na frente. Como é que seria, do ponto de vista do gestor, esse olhar e o que as pessoas podem fazer para conquistar esse tipo de coisa? Enquanto gestor, o que a gente espera, né, do nosso time, né? O que a gente espera das nossas equipes? A primeira, na minha visão, o primeiro ponto é que, assim, eu tenho um entendimento de que as pessoas que enxergam assim um maior sentido naquilo que elas fazem diariamente, essas pessoas elas estarão mais engajadas e terão melhores resultados. Então, o primeiro ponto, na minha visão, é que você realmente entenda o propósito daquilo, que realmente veja sentido naquilo que você faz. O outro ponto que eu levo como importante também é que o profissional, o ser humano, ele tem uma mentalidade de visão positiva de futuro. E que, de alguma forma, o pessoal costuma chamar nos Estados Unidos de accountability, né? Se eu estiver falando o termo em inglês errado, que seja isso. Mas é aquele senso de autonomia e o senso de dono. Então, essa mentalidade, ela faz com que você também tenha um maior engajamento e melhores resultados, né? E essa mentalidade, ela carrega conosco um senso de responsabilidade também. E quando a gente fala em responsabilidade, é a gente se responsabilizar por tudo aquilo que dá bom, por tudo aquilo que é bacana, né? E graças a Deus a vida da gente ela é carregada de muito mais momentos positivos, de vitória, de crescimento. Tenho certeza disso, assim é a história do mundo. Mas também se responsabilizar por aqueles momentos não tão bons, ou naqueles momentos em que deram ruim. E você ter esse senso de pertencimento, esse senso de responsabilidade, de que se deu bom, maravilha, estamos juntos, todo mundo está dentro. Deu ruim, opa, eu também estou dentro disso. Aonde que eu posso melhorar? Eu acho que isso é algo que eu busco também em algumas pessoas e é isso que eu tento desenvolver na minha equipe, não só os fisioterapeutas, mas em toda a equipe administrativa também. Acho que não aquela ideia do gestor que está à frente, no sentido de distante da equipe, né? Mas desse gestor que está próximo, que é isso que você falou, né? Não deu certo, não foram eles, né? Fomos nós, né? Nós como equipe. Eu acho que isso é uma das coisas que eu escuto muito, assim, de reclamação, é esse distanciamento, né, entre o gestor e a equipe, né? Em todos os aspectos, não sei se vocês concordam, mas desde reclamações de distanciamento do tipo, ele colocou para a gente fazer tal coisa, mas ele não sabe o dia a dia, que a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Até, ele não sabe como deu errado. Ele não sabe porque ele não estava aqui. Ou, agora que deu errado, ele fala que foi culpa nossa, né, de como nós conduzimos, né? Então, acho que uma coisa que me chama muita atenção no que você está falando, efetivamente, é dessa coisa do gestor estar próximo, né? E não ser um gestor distante da equipe, né? Skin in the game, né? Colocar a pele no jogo ali, né? Verdade. A pandemia trouxe muito essa possibilidade, né, para a gente aí, quem estava mais afastado, retomar. Mas eu acredito muito que nenhum de nós assim nasceu gestor, né? Eu não nasci gestor, né? Eu venho de uma família de comerciantes, de pessoas que exercem papel de liderança. Mas quando eu me formei em fisioterapia,
Eu confesso a vocês que eu não tinha um pensamento em liderar pessoas. Meu pensamento era cuidar de pessoas. E quando a gente, né, quando a gente se depara com algumas necessidades, com o intuito de valorizar a nossa profissão, que essa foi uma dos propósitos que eu sempre tive dentro da minha carreira, a gente acaba influenciando algumas pessoas. Então, a gente acaba sendo reconhecido como influenciadores, como pessoas que são influenciadores de opinião, né? Costumo dizer que todo mundo tem que ter alguém para seguir. Quando eu precisei me estabelecer do ponto de vista profissional, eu elegi algumas pessoas que eu gostaria de seguir. Grandes profissionais na área da fisioterapia, na área da medicina intensiva, da minha cidade, do meu hospital, do Brasil, fora do meu país. Então, foram pessoas que eu comecei a seguir e observar o que elas faziam, né? Antes de me tornar gestor, eu também fui coordenado por alguém. E muitas vezes esses questionamentos que a gente faz, a nossa chefia direta, né, aqueles que nós somos subordinados, muitas vezes a gente não tem a compreensão e não tem aquela visão 360 graus que o gestor tem. Tem uma visão, muitas vezes, muito limitada. E quando a gente encara isso de uma forma vitimista e não de uma forma colaborativa, de uma forma com a mentalidade, como eu falei, de pele no jogo, porque não é só o gestor que tem que ter a pele no jogo, quem está lá na ponta também tem que ter. Quando a gente começa a abrir a nossa mentalidade para isso, você abre possibilidades para o seu crescimento. Isso aconteceu comigo. Então, eu me lembro que havia uma época em que eu sentia que tudo que eu fazia no meu plantão era criticado. Eu sempre entrava no plantão pisando em ovos, com medo de errar. E em algum momento eu entendi que aquilo ali não era legal. Poxa, eu não estudei para isso. Poxa, eu estou fazendo o meu máximo. E mesmo assim, a pessoa não visualiza a minha parte boa. Eu fiz 99 coisas boas, mas aquela uma coisa ruim que eu deixei no meu plantão, eu fui criticado. No dia que algumas pessoas, né, me deram um toque e eu consegui mudar essa mentalidade, eu posso dizer que a minha vida mudou. A minha vida, assim, passou para um outro patamar, foi disruptivo para mim, né? Entender que se tinha alguém falando comigo é porque esse alguém, em algum momento, ele se importou. Ele se importava com aquilo que eu fazia, ele entendia que o meu resultado, que aquele meu agir, aquelas minhas intervenções, elas eram importantes para um todo, para o coletivo. E assim, eu uso muito desse exemplo que eu tive agora quando eu tento desenvolver as lideranças que a gente tem dentro da nossa empresa. Confesso que é difícil, viu, Débora, ter essa liderança mais horizontalizada. É muito difícil. A gente vem de uma sociedade que é hierarquizada, né? A gente vem de estruturas empresariais que são totalmente hierarquizadas. E, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente precisa, de alguma forma, horizontalizar um pouquinho mais essa questão da liderança. No entanto, a gente também tem que ter o cuidado para não virar o que é de todo mundo, né? Não tem dono, não tem um líder, não tem um responsável. Então, essa mudança de cultura, eu acredito que a gente ainda está no meio do caminho. E eu pretendo colaborar com isso. Eu queria aproveitar esse tópico que você está colocando, que eu abri uma caixinha no Stories há um tempo,
e até era o tema, na verdade, de um episódio passado, né? Que era o que a faculdade não te ensinou, não te contou. E uma pessoa colocou, né? Ah, ela não me ensinou a gerir pessoas, né? A ser um gestor, a ser alguém que está ali à frente, né, de outras pessoas, né? E aí você comentou isso, né? Falou, eu saí da faculdade, na faculdade eu não tive nada. Como é que você sugeriria para essas pessoas se prepararem? Imagino que, lógico, existem formas, né, mais objetivas, pós-graduação, enfim. Mas eu acho que todo mundo aqui, né, acho que o São Clair concorda também, vindo como professor universitário, que a faculdade prepara pouco a gente, né, para essa coisa de liderança, né, e principalmente de gestão, né, porque é isso, eu também entendo que o líder, ele pode ser várias pessoas em vários momentos, né, mas o gestor em si, isso que você falou, ele tem que olhar como um todo, né? Existe a questão institucional. O que você acha? Será que a faculdade devia colocar alguma coisa a mais? Pós-graduação, o que você responderia para essa pessoa que comentou no Instagram que a faculdade não preparou ela a cair de paraquedas, né? E agora eu estou sambando ali nessa coisa da gestão, né? Deixa eu fazer um complemento à pergunta, e é muito interessante isso, porque a gente vai trazer muita coisa que a gente recebe lá no Instagram, que é uma realidade, um meio de comunicação, obviamente, hoje em dia, e há essa reclamação constante. Mas a faculdade não me ensina a ser gestor, e todo mundo fala, hoje você é o seu marketing, você é o seu produto. Então, há uma tendência muito grande a que se fale muito sobre a necessidade de se investir em qualquer profissional com um olhar gestor. E aí eu queria que você aproveitasse também para colocar na sua resposta, Zé, será que todo mundo tem perfil para ser gestor? Será que todo mundo precisa ser gestor? Ou a gente precisa, às vezes, ser assistencial, ser ponta do trabalho e entender melhor o papel do gestor e não necessariamente ser gestor? Parece, porque eu fico pensando, se todo mundo se formar gestor, a gente não vai ter quem trabalhe, a gente vai ter muito cacique para pouco índio. Mais ou menos essa é a visão que eu tenho da cobrança hoje em dia. O que eu acho, né? Realmente, a gente não tem uma formação voltada para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de habilidades das soft skills, né? Outras habilidades que não sejam as hard skills, né? Aquele conhecimento técnico. Isso não vem apenas da faculdade, não. Isso vem desde a formação básica. Infelizmente, não são todas as escolas que oferecem esse tipo de oportunidade. Hoje está mais presente, mas tem escolas um pouco mais modernas, vamos dizer assim, dinâmicas, que já vêm oferecendo isso. Por exemplo, na escola da minha filha tem uma disciplina chamada Organization Skills, né? Então, eles ajudam a criança como estudar, estabelecer metodologias para estudo, para organização do dia a dia, gestão do tempo, né? E eu acredito que isso precisa entrar, né, na formação básica de todo brasileiro, vamos dizer assim. Do ponto de vista da faculdade, do fisioterapeuta, o que eu posso dizer é que, assim, todas as oportunidades que eu tive enquanto gestor, assim, que eu tive para virar um gestor ou para atuar como um gestor, elas surgiram do momento em que eu estava exercendo o papel de fisioterapeuta, do reconhecimento que eu tive enquanto fisioterapeuta na beira do leito, cuidando do paciente. Então, não foi porque eu tinha curso A ou curso B, ou porque eu tive determinada, sei lá, parceria com determinada empresa, ou porque eu tinha um CNPJ. Não, eu fui reconhecido enquanto líder e gestor baseado na atuação que eu tinha ali, junto ao paciente e junto à equipe multiprofissional. Então, todas as minhas oportunidades, elas foram assim, não foi eu que fui atrás, né? As pessoas me apontavam, aquele lá que trabalha final de semana, à noite, esse cara aí é diferente, hein? Será que não dá para ele vir para o dia, não? Vim para o dia, para a tarde.
Pô, esse cara da tarde ali, pô, ele é bom, discutir um caso aqui com ele dia tal. Bom, colocar ele de rotina, o que vocês acham? Beleza, cara, pô, passei a ser rotina na minha UTI. Né? No dia, quando eu era rotina, poxa, esse cara aqui, ele, além de cuidar bem dos pacientes, além de passar bem uma visita, além de ter uma visão, né, completa do paciente, essa pessoa ele também tem habilidades, ele trata as pessoas com respeito, essa pessoa ele sabe lidar com conflitos, né? Ele tem uma criatividade, ele tem uma boa ideia no momento de dificuldade, é uma pessoa que tem empatia. Então, assim, eu acredito que essa formação básica e a mentalidade para o aprendizado, ele talvez sejam as melhores ferramentas para que você se torne um bom gestor. E assim, ninguém vai te entregar isso. Nenhuma faculdade vai colocar isso na grade. Mas você buscar em outros lugares, eu acho que é interessante. Eu me lembro que eu busquei muito isso em congressos. Eu via muito em congressos médicos e congressos de fisioterapia. E naqueles momentos eu tentava buscar, eu sempre fui um apaixonado por ferramentas. Então, se eu vou numa aula, eu vou tentar descobrir qual foi a ferramenta, qual foi o algoritmo ali que estava, às vezes nem sempre fica tão na cara, muitas vezes fica nas entrelinhas, né? Eu sempre busco aquele algoritmo que está nas entrelinhas, que aquilo ali pode ser, se foi utilizado em algum momento por alguém e deu certo, eu tenho certeza que eu posso adaptar aquilo para a minha realidade. E eu acho que ferramentas de gestão, elas devem ser buscadas por todo profissional. Não apenas aquele que quer ser gestor, sabe, Sancler? Aquele que quer liderar equipes, mas aquele que quer melhorar enquanto profissional assistencial mesmo. Então, você assistencial, eu me lembro de uma aula que eu assisti sua, você falando sobre gestão de tempo, né? Acho que uma aula, um post que você fez sobre gestão de tempo dentro do plantão. Puxa, isso é sensacional. Quantos colegas a gente vê hoje que chega do plantão às 7 horas, é para sair 1 da tarde, sai 3 da tarde. Deixa um monte de coisa para trás, né? Então, essa gestão... E olha que essa pessoa, ela foi treinada para chegar, pegar o plantão, atender os pacientes e evoluir. Mas ela não foi treinada ou ela não se habilitou para fazer uma gestão adequada do tempo, para ela entender que prioridades, ao invés de atender o leito 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão fazer com que ela tenha um rendimento melhor. Né? É o que você disse, são habilidades... Foi essa colocação que eu fiz para a pergunta. Às vezes se coloca como se você tem uma matéria gestão na faculdade, vai fazer com que todo mundo saia com capacidade de ser gestor. A gente tem faculdades próprias para isso, e não necessariamente elas formam bons gestores. Imagina uma disciplina na faculdade de fisioterapia. E a grande maioria não quer, né, Sancler? A grande maioria não quer ser gestor. Poxa, eu me formei para cuidar de pessoas. Eu me cuidei para dar plantão, para atender um paciente no meu consultório, né? Um dos grandes exemplos que a gente pode ter disso aí é a pessoa pegar e falar assim, eu não gosto desse jeito que a escala sai, eu sempre me prejudico. Aí você fala assim, você já fez uma escala? A pessoa fala, não. Você quer fazer a escala da equipe? Não, óbvio que não, isso é coisa do gestor, mas eu não gosto do jeito que ele faz. Né? Eu queria aproveitar para trazer para uma questão mais prática, então, né? Eu concordo, eu acho que nem todo mundo, e por mais que a gente coloque isso dentro da faculdade, e talvez isso seja uma outra discussão bem ampla, né? Se efetivamente a gente deveria ter isso na faculdade de uma forma tão pontual, né? Gestão e fisioterapia, ou de uma forma mais ampla, mas o fato é que nem todo mundo vai ser, nem todo mundo quer, e o Sancler bem pontuou, não tem espaço para todo mundo especificamente nessa atuação. Então, pensando de maneira prática, né, se nem todo mundo quer e vai ser gestor, para quem está ali, né, no dia a dia como fisioterapeuta intensivista dentro da UTI, como é que você entende que essa pessoa, então, ela pode crescer dentro
dessa atuação dentro do fisioterapeuta assistencial. Não sei se você tem algum exemplo, como é que vocês fazem aí, mas o fato é que isso também é outra reclamação constante, né, de todo mundo, essa falta de visão, de progressão de carreira, de futuro para quem não quer ir para um assistencial ou qualquer ou sair para um gestão, né, e sair do assistencial. Então, não sei, acho que é outra coisa que a gente poderia conversar um pouco. Quais são as possibilidades, então, de crescimento? Porque a gente sabe que muito hospital não tem, né? Não tem progressão de carreira, se tem progressão de cargo, muitas vezes isso não é muito claro, né? Então, acho que esse é outro ponto também que é uma reclamação de todo mundo e que a gente poderia discutir um pouco aqui, né, sobre isso. Esse é um grande desafio mesmo, Débora. E eu estava pensando, né, hoje, antes de entrar no nosso podcast, aqui na nossa gravação, né, estava fazendo um paralelo entre empregabilidade e empresabilidade, né? Então, assim, o profissional, ele busca ali né, assim, a questão da empregabilidade, né? Assim, então, ele precisa ter características, os hard skills, os soft skills, para que garanta um emprego para ele. Agora, a empresa, ela também precisa ter uma empresabilidade, que é o quê? É fazer com que esse profissional ele tenha interesse de trabalhar na sua empresa. Então, para que isso aconteça, é importante que tenha alguns requisitos, que essa empresa tenha uma reputação no mercado, que a liderança dessa empresa ela seja uma referência realmente, né? Que seja uma pessoa que realmente sabe o que está falando, que foi aquela primeira, né, provocação que você fez, né? Puxa, como eu tenho um líder e um gestor que não sabe o que eu passo, não vive o que eu vivo, não está ao meu lado nos momentos mais complicados, que não me dá a oportunidade de falar e dar a minha opinião, né? Perspectiva de crescimento. Puxa, eu vou entrar numa empresa de um jeito, vou ficar 20 anos e vou sair do mesmo jeito, né? Tem gente assim, tem gente que entra na empresa 20 anos atrás, plantonista da noite, quer continuar ali. Então, isso precisa ser respeitado também. No entanto, tem pessoas que entram como estagiário, por exemplo. O Santo falou aí, né, que a gente tem em torno de 12 estagiários. Deve ter isso, um pouquinho mais, um pouco menos, né? Pelo menos os assistenciais em torno disso. Mas, por exemplo, hoje na nossa empresa a gente tem uma performance de contratação de ex-estagiários, né, estagiários de graduação, em torno de 90%. Né? Em torno de 90% dos nossos estagiários eles são contratados. Então, eu enxergo isso como uma possibilidade de um degrau dentro da nossa profissão. Hoje, dentro da nossa empresa, do nosso time, nós temos coordenadores de unidade que foram estagiários lá no passado, há 15 anos atrás, entraram como estagiário, foram direcionados, fizeram uma pós-graduação, participaram do processo seletivo, foram selecionados, trabalharam de coringa final de semana, escala mais reduzida, foi ganhando espaço, virou rotina, de rotina, ficou muito tempo como rotina, e uma hora surgiu uma oportunidade, né? No nosso negócio aqui, a gente teve a possibilidade de crescer, né, enquanto empresa. Então, a gente começou com um hospital, hoje a gente está aí com 4 hospitais que a gente coordena, e eu me lembro que quando a gente decidiu, quando a gente entendeu, na verdade, que Brasília ia ser um polo de desenvolvimento de hospitais, um movimento que já vinha acontecendo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, a gente entendeu a necessidade de identificar profissionais que tinham habilidades para liderança, para gestão, e além de identificar esses profissionais, oferecer oportunidades de desenvolvimento para eles. E isso, às vezes, acontece muito natural, sabe? Pelo menos para nós aconteceu de uma maneira muito natural.
a gente foi criando cargos, a gente foi estabelecendo atividades, ao mesmo tempo em que a empresa foi se desenvolvendo nesse sentido. E o envolvimento desses profissionais na estratégia e no propósito da empresa foi trazendo um desenvolvimento para cada um deles. Então, eu acredito que isso é importante, especialmente, Débora, para essa nova geração. Então, essa geração, né, Z, geração millennials, né, e a Z, elas são gerações que eles têm um apego muito menor com o lugar, né? Eles são muito menos apegados com o lugar, né? E eles se ligam muito mais com o propósito. Então, a empresa tem uma missão bem definida, e a liderança conseguir disseminar isso para a ponta, para o chão de fábrica, eu acho que isso faz com que a gente tenha uma maior atração e maior retenção de talentos, né? E esses talentos, sendo identificados, eles podem ser um instrumento e um motor de crescimento da empresa. Hoje mesmo, tive uma determinada reunião convidando uma profissional, uma colega, que é assistencial, é rotina, para um projeto novo de inovação. Agora, confesso, Débora, que uma política estabelecida de crescimento, de plano de carreira, não são todas as empresas. E, especialmente, você ter os critérios para essa escadinha, né, para esse crescimento, ele também não são muito bem estabelecidos. E são muito difíceis. Você fugir da subjetividade e partir para a meritocracia, nem sempre os critérios escolhidos são os mais adequados. Muitas vezes passa pela subjetividade, e eu confesso a você que eu não tenho a resposta exata para isso. Tem um pouco de aposta, né? Você tem que também, como gestor, e os profissionais assistenciais, é interessante que eles entendam isso, que essas características subjetivas que você acabou de explicar, muitas vezes é um feeling que você vai ter, vai dizer, olha, essa pessoa me parece ter todos aqueles critérios que eu julgo necessário para aquele determinado momento, né? Eu coloquei uma caixinha recente no Instagram que era, se tivesse uma vaga importante, por exemplo, de diarista numa UTI, o gestor ele pega quem está há mais tempo ou quem está que tem um perfil adequado para a vaga. E, curiosamente, foi praticamente empatado o resultado, dizendo que, mas a pessoa está lá mais tempo, ela merece. E aí, será que é só isso? E o funcionamento da empresa e a qualidade da assistência, né? E muitas vezes uma decisão errada, uma escolha errada, Sancler, o que pode parecer uma porta que se abre na vida daquele profissional, às vezes é uma porta que se fecha para sempre. Porque, às vezes, você escolher o profissional errado, às vezes você está estragando a vida daquele colega, né? Que não estava preparado para aquilo, que confiou em você quando você disse que ele era aquela pessoa, e nem sempre a gente acerta também. Já aconteceu na minha trajetória aí, acredito que em 2 oportunidades, eu entender, puxa, lá na frente, olha, não fiz a escolha mais correta. Essa pessoa, apesar dela ser uma pessoa dedicada, apesar dela ser uma boa profissional, aquilo ali não estava dentro do coração daquela, né? Dentro da vontade dela. Ou não tinha todas as ferramentas para dar aquele passo. Então, isso acontece também. Eu acho que Bom, eu não sou gestora, né? E acho que eu não serviria para isso, definitivamente, porque, pelo menos não para algumas áreas, talvez. Porque às vezes eu vejo o meu marido que trabalha em empresa privada, né? Às vezes ele recrutando pessoas e, tipo, eu falo, contrata todo mundo. Eu fico assim, mas esse aí não vai passar no processo seletivo? Ai, coitado! E ele fala, Débora, mas é muito interessante isso, né? Que eu vejo por ele, e eu particularmente
Acho que às vezes falta no hospital, e falta, acho que você falou perfeito em algum momento, né? Falta para a gente também reconhecer que o gestor, ele não pode olhar uma coisa só, né? Então, assim, eu preciso entender qual é aquele cargo, né? Para que é, se às vezes aquela pessoa está preparada para outra coisa, mas não especificamente para aquilo, né? Aquela vaga tem uma característica específica, né? Então, tudo isso vai contar ali dentro da hora que eu imagino, né, que você vai resolver ali como progredir alguém numa carreira, por exemplo, mas eu acho que da parte de quem está escutando e que não é gestor, fica a sugestão de estar sempre preparado, né, Zé? Porque também acho que a oportunidade pode bater e você não está preparado. Eu escutei isso outro dia de uma enfermeira que ela foi promovida, né? Ela saiu da área assistencial e foi para uma área de gestão. E ela falou, Débora, tá todo mundo agora falando, ai, por que foi ela? Por que foi ela? Mas há 2 anos atrás, quando a enfermeira-chefe ofereceu o curso de gestão, ninguém quis fazer, né? Aí eu quis, gastei minhas férias, fui fazer. Aí agora apareceu a oportunidade, aí todo mundo que não fez queria. Né? Então, acho que também tem isso, casar tudo isso, né? Dos profissionais e dos gestores. Né? A responsabilidade de progressão de carreira não é de um só. Né? Esse planejamento de carreira é muito importante. Né? Então, a gente precisa entender que o seu desenvolvimento como profissional, ele precisa ser estimulado pela empresa, pela corporação que você está envolvido. Mas ele não pode depender da empresa. Isso tem que ser uma escolha sua de carreira. Até porque, muitas vezes, a empresa que você está hoje, você vai passar por ela. E talvez ela seja um degrau, né? ruim para que você busque coisas ainda maiores, né? Então, a gente não pode entregar a responsabilidade do nosso desenvolvimento pessoal e profissional para um gestor, para uma determinada empresa. Isso tem que ser uma busca sua. Aproveitar todas as oportunidades que são oferecidas dentro da empresa de desenvolvimento, inclusive se disponibilizar para desenvolver outros colegas, que eu acho que que é muito bacana. Hospitais que têm programa de educação continuada, de treinamentos que utilizam os profissionais, né, da assistência para esse tipo de treinamento, é excelente. Você está desenvolvendo ali habilidades naquele colega que ele jamais imaginou ter. Habilidade de ensinar, habilidade de treinar pessoas, né? Habilidade de desenvolver estudos. Naquele momento em que você chama alguém para participar de um treinamento, para dar uma aula, a maioria das pessoas não quer também. Não, eu não dou conta, não é minha vibe, não quero fazer isso. Mas aquilo ali é uma oportunidade da pessoa se desenvolver, né? Aprender e, quem sabe, ali, a partir dali, colocar aquilo como um planejamento de carreira. Eu tenho visto aí, né, a gente vivenciou também a abertura de muitas universidades. E eu percebo que os coordenadores de curso, de universidade, eles vão buscar professores dentro dos hospitais. Né? Existe um entendimento de que o profissional, o fisioterapeuta de UTI, fisioterapeuta hospitalar, ele é um fisioterapeuta que busca estudar mais. Não sei se isso é uma lenda, não sei se vocês já pesquisaram isso aí dentro dos seguidores. Eu acredito que é uma carência do mercado de ensino. São profissionais que consigam ter o domínio de docência e, ao mesmo tempo, ter prática assistencial. Porque você ensinar aquilo que você faz, que você sabe fazer, que você fez durante muito tempo, vai muito além. E aí é uma grande oportunidade, como você disse, quando você está inserido numa equipe que tem educação continuada, que tem esse tipo de coisa, para se desenvolver para esse tipo de função, quem sabe, no futuro. Exatamente. A gente está encaminhando aí para o final, né? Que a conversa está boa, mas a gente precisa se encaminhar para o final. Eu acho que é muito bonito isso, né? Você pensar que
E eu gostei muito da sua fala quando você fala da responsabilidade do gestor, né? Que é muito interessante, né? Então, assim, acho que isso é um ponto importante para ficar aqui, né? E eu acho que se resume muito em a responsabilidade do gestor de propiciar portas abertas, né, para os profissionais, e a responsabilidade dos profissionais de dar o passo também para entrar nesse lugar, né? Depois eu passo a bola para o Sancler. Eu queria finalizar com a última pergunta, assim, dicas práticas. Então, em 2 momentos. Para o profissional, graduação, acabou de sair da graduação e vai entrar no mercado de trabalho. Quero dicas práticas suas, como um gestor que vai receber essa pessoa que acabou, às vezes não da graduação, mas da pós, né, mas que está entrando agora. E dicas práticas para aquele que já está no caminho e que quer progredir aí na carreira dele, avançar, né? Legal. Assim, para o profissional que está iniciando a carreira, né, a curto prazo aí, né, está iniciando a profissão, a sugestão que eu tenho é primeiro se capacitar. Acho que é importante a graduação, ela entrega para você a profissão, mas para que você tenha realmente o engajamento, você melhore as suas chances no mercado de trabalho, é importante que você tenha pelo menos uma pós-graduação, né? Então, quando a gente fala aí pós-graduação, especialização ou residência, qualquer uma dessas três que você, né, tiver a possibilidade, eles já são passos muito importantes para que você possa ter uma chance maior e tenha caia nos olhos aí na graça de um recrutador, vamos dizer assim. Um outro ponto que é importante é a experiência. Então, nem sempre você vai começar a sua carreira trabalhando no hospital AAA. Muitas vezes você vai ter a sua oportunidade, muitos tiveram isso agora durante a pandemia, de começar a sua carreira em hospitais de campanha, né? Então, estavam recrutando muitos profissionais e ali a gente descobriu inúmeros talentos. Eu coordenei 2 hospitais de campanha aqui na cidade e ali a gente conseguiu encontrar pessoas que estavam na ortopedia, em outras áreas, né? Desempenhando muito bem o seu trabalho, mas que buscaram aquilo que elas queriam como propósito e a pandemia foi uma oportunidade para isso. E a gente conseguiu identificar excelentes profissionais durante esse tempo. Então, eu acho que isso, você adquirir experiência, você se preparar, se capacitar e você adquirir experiência, alguma experiência. Ou, né, nos programas de residência, ou nos programas de aprimoramento, ou até mesmo trabalhando em hospitais que não sejam tão grandes, que não tenham, talvez, um serviço tão estabelecido, mas que ali você vai ter a oportunidade de aprender, você vai ter a oportunidade de aplicar aquilo que você teve do ponto de vista de conhecimento técnico na prática. Você vai adquirir dinâmica de plantão, você vai adquirir habilidades de relacionamento. Então, eu dou essa dica. E para aquele profissional que já tem uma carreira já mais estabelecida, mas que quer buscar outros voos, uma sugestão que eu dou é que você esteja em rodas que proporcionem o crescimento, que te proporcionem assuntos diferentes. Se você está numa roda de vitimistas, de pessoas que reclamam, de pessoas que lamentam, eu tenho certeza que a chance de você prosperar, ela vai ser mais reduzida do que se você estiver num ambiente de prosperidade, num ambiente de visão positiva de futuro. Você estar com pessoas certas, né? Buscando o conhecimento correto.
Então, o que eu sugiro para essas pessoas é tomada de decisão. Saia daquele ambiente de escassez e busque ambientes de prosperidade. Seja ele numa universidade, se preparando, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, seja ele num curso, em um congresso, em um evento científico. A gente tem muito, eles estão retornando aí, né, depois da pandemia. Então, se você quer ser um gestor, participe de um evento de gestor, participe de um evento de tecnologia. Ali você vai ver outras ideias. Então, acho que é interessante. Eu tenho buscado isso para mim também. Eu tenho buscado estar em rodas diversificadas. Às vezes eu estou conversando com um tecnólogo, outro dia com um arquiteto, determinado dia com um empresário de outra área, da área de alimentos, de agronegócios. Então, estar em rodas diversificadas e que tenham o pensamento da prosperidade, do fazer, da ação, eu acho que isso ajuda. Eu daria essa sugestão para aquele profissional que já está há 10, 15 anos e que se vê preso ali dentro de uma escala de plantão. Tá bom? Não que ele vai sair, tá? Não que ele vai sair. Mas ali vai desenvolver outras habilidades nele que podem agregar naquilo que ele faz e naquilo que ele ama fazer. Tá bom? Então, eu acho que você estar em lugares certos, com pessoas certas e buscando o conhecimento correto, aumentam a sua chance de prosperar. Perfeito. Legal. Concordo. Isso aí é muito interessante, porque é a questão da valorização, que não é só por remuneração, né? Como você disse, às vezes a pessoa está dando 10 anos plantão numa determinada unidade e ela não vai deixar de dar plantão, mas o plantão dela pode ser mais tranquilo, ela pode ter menos carga burocrática, ela pode trabalhar com outras pessoas mais qualificadas, ela pode estar diante de um cenário mais agradável, de maior respeito das outras equipes pela fisioterapia, né? Então tem várias coisas dentro da valorização que são muito importantes. E eu acho que um ponto muito legal é a gente colocar aqui que a gente está falando sobre cenários do que seria muito positivo para esse desenvolvimento pessoal e para essa relação gestor e profissional da assistência, mas é preciso que a gente entenda que muitas reclamações vêm do vitimismo, mas muitas reclamações vêm também de cenários onde a gestão é muito ruim e permitem que essas reclamações elas tenham verdade, né? Então, isso é interessante. E aí, você colocou agora que eu ia fazer a última pergunta, Zé. Qual é a dica prática para os gestores? Porque, às vezes, a pessoa é gestora de um serviço onde ela não consegue oferecer nada para a sua equipe. E a sua equipe é desmotivada, a sua equipe ganha pouco, a sua equipe... Vitimismo. Não, vitimismo não. Hã? Do gestor. Do gestor. Não, mas aí eu não estou falando do vitimismo dele, eu estou falando a pessoa que está reclamando na ponta, às vezes ela também está reclamando com uma certa... coerência, porque ela tem alguém que não está fazendo por ela. E pode ser que o gestor esteja reclamando por vitimismo. Isso também tem uma probabilidade grande de acontecer. Mas existe esse cenário, né? A gente não pode fechar os olhos para esse cenário que existe na realidade do nosso país. Sam, tudo é mentalidade, na minha visão. Se você é um gestor de mentalidade fechada, de cabeça fechada, caramba, sua equipe vai refletir aquilo que você é. Lembrando assim da minha trajetória, houveram muitos momentos em que eu me vi em sinuca de bico e que às vezes a solução estava ali do meu lado e eu não via. E muitas vezes a solução estava nas pessoas que estavam ao meu lado, né? Então você dar voz às pessoas que estão ao seu lado, você ir ao chão de fábrica mesmo, é muito provável que você vai encontrar muito mais fácil as soluções. Então, uma dica que eu dou para o gestor: escute, vá ao chão de fábrica, vá até a ponta, vivencie o que as pessoas estão vivendo e escute o que as pessoas têm a te dizer. Muitas vezes a solução ela vai vir dali. Então, essa é uma dica. Perfeito. E é evidente, Sam, reconheço totalmente essa questão.
nós estamos engateando muito ainda. Existem muitos gestores que não foram preparados. Existe muita mentalidade de escassez ainda que vem da gestão e muitas vezes a pessoa que alcança esse cargo de gestão, muitas vezes ela está olhando só para o seu lado, garantir o seu pedaço ali. E normalmente esse modelo ele não prospera. Ele não é um modelo que gera frutos. Ele não se sustenta, né, esse modelo. Ele não se sustenta. Essa é a impressão que eu tenho desse meu tempo de experiência aí. E o caminho contrário. E o profissional que também vive desse tipo de atitude, ele também tende a não se sustentar, né? Sim, exatamente. Então, eu acredito isso, Sam, que em relação ao gestor, ele precisa escutar os seus profissionais, ele precisa escutar o seu time, ele precisa envolver essas pessoas na resolução dos problemas, tá? E, assim, tem algumas virtudes que eu acho que são importantes, né? Para esse gestor. Então, ele precisa ter uma clareza do propósito e do objetivo, daquilo que ele oferece, daquele serviço que ele oferece. É importante que ele tenha resiliência, é importante que ele saiba passar pelos momentos bons, mas também pelos momentos difíceis. É importante que ele tenha humildade, que muitas vezes é difícil, porque a arrogância que às vezes algumas decisões, o peso do cargo exige que você tome algumas decisões, muitas vezes essas decisões podem estar carregadas de alguma arrogância. Então, eu acho que a humildade ela é uma virtude de um bom gestor. Uma comunicação assertiva. Ninguém quer seguir um líder que não sabe para onde vai. Então, ele precisa, além de ter uma clareza dos propósitos, ele precisa ter uma comunicação assertiva para que aquelas pessoas possam segui-lo, possam confiar naquilo que ele está falando. E uma outra coisa que eu acho que é interessante é a empatia. Eu acho que você se colocar no lugar do outro, parece piegas, mas eu acho que a empatia ela sempre vai estar em alta. E um outro ponto, que talvez por último aqui, é foco. Eu acho que quem atira para todos os lados, quem ouve muita gente também, acaba perdendo um pouco do foco. E aí eu acho que isso também acaba gerando insegurança e desconfiança daqueles que te seguem. Algumas poucas dicas aí, mas eu acho que, na minha visão, são importantes. Chegando então agora ao final, Zé, eu queria deixar o espaço aberto aqui, se você tiver algum contato, alguma coisa que você queria compartilhar com o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, tá bom? Fique à vontade. E agradecer imensamente a sua participação aqui. Valeu, Sancler. Quero agradecer aí a Débora, Sancler, pelo convite. E colocar à disposição, tá? Estou disponível aí para quem quiser entrar em contato. Minhas redes sociais é José Aires de Araújo e também as redes da Qualifísio, Qualifísio DF. Nós somos uma empresa de fisioterapia aqui na cidade de Brasília, aqui no Distrito Federal, e a gente atua dentro da área de hospitais, mas também temos clínicas próprias, atuamos em serviço domiciliar, em clínicas de oncologia também, desenvolvendo um trabalho sempre pautado na ética, no conhecimento e na inovação e no respeito, tá bom? Estou à disposição aí sempre que precisarem, parabéns e desejo que tenham muito sucesso aí nesse projeto. Muito obrigado. Antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Débora e Zé, a gente sempre fecha o nosso podcast trazendo alguma informação que seja fora da fisioterapia, mas que as pessoas possam se desenvolver. Débora, tem alguma dica hoje? Livro, série, filme, alguma coisa do tipo para o pessoal a respeito do que a gente conversou?
Acho que eu queria deixar a dica de, não sei se vocês já acompanham, né? Enfim, mas eu gosto muito quando a gente fala em gestão, em liderança, do Bernardinho, né? Acho que ele é um exemplo e tem TED, tem várias coisas dele. Tem um podcast específico que eu ouvi há pouco tempo, do Joel J com o Bernardinho, sobre o que todo líder deveria saber. Então, é um podcast, se procurar lá no Joel J, tem lá o podcast com o Bernardinho, que eles falam bastante sobre liderança e gestão, acho que é uma boa dica. Queria aproveitar também para agradecer o Zé, foi muito gostosa essa nossa conversa, muito produtiva, eu tenho certeza que tanto os profissionais quanto os gestores, né, os assistenciais, quanto os gestores vão conseguir tirar daqui boas coisas e bons frutos aí para a carreira de todo mundo. Então, obrigada, Zé. E passo a última dica aí para você, então. Valeu, Débora, obrigado. Então, minha dica que eu trouxe aqui hoje é um livro, O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada. Ele é do Sandro Gonzalez. O Sandro Gonzalez é um gestor, ele é de Minas Gerais, tem uma empresa de transportes no Brasil e ele já foi considerado um dos melhores gestores do Brasil, tá bom? E ele lançou esse livro recentemente e eu estou lendo ele e eu estou pegando alguns insights bem interessantes e, de alguma forma, tentando vivenciar e transmitir isso aqui, esses valores para dentro da minha empresa. É isso, pessoal. A gente encerra, então, mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. A gente espera que vocês tenham gostado bastante, que tenha contribuído para o seu desenvolvimento profissional e pessoal também. E a gente se encontra no próximo episódio. Não deixe de acompanhar a gente nas plataformas de áudio e também no canal do YouTube.